Para você que acompanha o Web TV Paulinas, nós estamos com o Padre Zezinho, o maior nome da música católica brasileira, o padre cantor mais famoso do mundo e que está recebendo uma homenagem aqui no Hospital Santa Catarina, na cidade de São Paulo. Padre Zezinho, primeiro sua bênção. Amém. Deus te abençoe. O que representa para o senhor, com 50 anos de carreira, mais do que de carreira como artista, do artista a sacerdote, essa homenagem aqui em São Paulo? Esse padre muito famoso do mundo, isso é meio exagerado, né? Digamos que eu fiz um trabalho demorado de 50 anos, tentando mostrar arte, música, teatro, livros e catequese. Então chamou a atenção, repercutiu, mas não sei se sou o maior não, sou um deles que trabalhou muito. Padre Zezinho, é verdade que o seu pai era violeiro? Meu pai era caboclo vioneiro. E eu me lembro ainda do violão dele um pouco antes dele morrer. Depois sumiu, a gente nunca mais viu. Mas ele gostava muito de moda de viola. O quanto que essa formação já vinda de casa influenciou no ministério do senhor para o senhor ser um cantor, ser um artista da música? Eu fui exposto à música popular muito em Taubaté, porque havia grandes músicos da música popular em Taubaté, e isso é claro que se marcou. Também muitos caipiras que eram conhecidos lá. Isso marcou. Depois, em minha cidade também, até minha família cantava muito. Depois me fui exposto a Santa Catarina, onde também se valoriza muito a música de sanfona e de viola. Mais tarde fui para os Estados Unidos, onde também havia muita essa música popular, né? Country. E depois, viajando pelo mundo, eu achei que essa era a maneira de evangelizar, que seria mais de acordo com o mundo, né? No meu tempo. Então, eu sempre valorizo muito a viola, o violão, o pandeiro e também a misete, acordeon. E depois a orquestra por cima. Então acho que tudo aquilo que 90% da humanidade gosta, eu fiz. E depois as inspirações vieram desses estudos e também do fato de que eu estudei em países onde isso era muito comum. Como o senhor conseguiu introduzir a música popular na igreja, naquele período em que isso não era muito comum ainda? Foi um desafio muito grande? Não foi tanto não, porque eu já tinha a raiz da minha família, de Taubaté, como eu falei, e de Minas, e depois eu fui exposto nos Estados Unidos, naquela região dos Grandes Lagos, a esse tipo de música também. Por isso eu bebi de fontes boas. E depois passei pela Itália, que também é muito boa em termos de música popular, né? Eu acho que tudo me ajudou bastante, passei pela Espanha, Portugal. E quando eu comecei a compor mesmo, eu já tinha esse substrato comigo. Depois fui para a África, isso tudo marcou. Então acho que eu fui privilegiado, porque Deus me deu a graça de ver e de ouvir e de colocar em mim uma linguagem. Em 50 anos de carreira, Padre Zezinho, são mais de 1.500 músicas, que até onde eu sei que o senhor já compôs, não sei se o número estiver correto, o senhor me corrige. Passou disso já. E muitas músicas lá dos primórdios ainda, hoje nas missas a gente toca sempre as músicas que o senhor compôs já há muito tempo e as músicas mais recentes também. Ao que se deve tamanho sucesso? É a ação do Espírito Santo acompanhando sempre o teu ministério? Claro, claro. Acho que foi graça de Deus, né? Não é que eu sentei e quero fazer. Veio. Agora, além da graça de Deus, foi muito estudo e muita ajuda de grandes médicos que na época, enquanto eu estudava, tinha os médicos também, e alguns eram músicos. Depois, os maestros eram ótimos, né? Tudo isso nos contactos que eu vivia, isso me ajudava. Quantas vezes no acompanhamento, porque eu ajudava em hospitais também, era um jeito de cantar para o povo simples, para o hospital, para as crianças. Isso tudo me marcou também. Então eu devo demais às instituições onde eu ajudei, crianças, jovens, e sempre a música ajudou demais
e com os maestros melhorou. Bom, o senhor não é só músico, o senhor também é escritor. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua obra literária, que também tem muitos e muitos títulos, alguns consagrados aí que estão nas livrarias há décadas praticamente. Já são 103 livros, entre pequenos e grandes. São cerca de 160 CDs, entre repetidos ou aqueles mais conhecidos. Isso tudo foi maneira de chegar a todos, né? Fiz livros de 700 páginas, de 300 e também de 50 páginas. Dependia do público. Mas fiz isso com muita alegria porque eu gosto de estudar, sou estudioso e eu gosto de ler. Eu não paro de ler. Isso ajuda muito, porque eu acho que eu brinco, mas é verdade. Eu dizia em aula de faculdade que eu dava, eu dizia, não temos que ser doutores, mas temos que ser leitores. O livro muda a cabeça das pessoas. Sem dúvida. Para essa nova geração de sacerdotes que nós temos hoje, que também cantam, que também escrevem, o senhor é o grande exemplo, o senhor é o grande pilar da maioria desses padres. Que recado que o senhor daria, ou que conselho que o senhor daria para que esses sacerdotes também fizessem essa obra que Cristo pediu para que o senhor fizesse, para que não se perca no meio do ministério, muitas vezes com a fama, com a vaidade, com outras questões que também podem envolver? Bom, eu rezo para que eu também não me perca, né? Eu acho que a congregação me ajudou muito, né? Os padres deonianos. Eu tive uma direção sólida dos nossos superiores deonianos e quando eu tinha que ser chamado a atenção, eu fui. Quando era elogio, eu também recebia. Então eu devo demais à minha congregação. Com as paulinas deu certo muito bem, com os paulinos. Então eu acho que a equipe era boa. Além do que, eu estudei muito isso nos Estados Unidos, a arte de comunicar. Isso ajudou muito a analisar o que acontecia. Então, que conselho posso dar para eles? Eu digo, fale com a igreja e aceite ser corrigido. Se um bispo te disser, não faça, eu não vou fazer. Se um superior me disser, não faça, eu não vou fazer. E quando tem uma oportunidade grande para mim, eu pergunto ao superior, faço? Não fazemos. Se ele diz não, eu não vou. E se ele diz sim, aí eu penso de novo nas consequências também, né? Então, eu não faço nada pela própria cabeça, eu nunca quis ser famoso e quando tive chance, não quis, porque tinha um superior ao meu lado dizendo assim, você escolha. E eu sempre escolhi a congregação e nunca pus nenhum outro grupo que decidisse acima deles. Então, nenhum marqueteiro decidiu a minha vida, foi minha congregação. Padre Zezinho, muito obrigado, parabéns pela carreira. E para a gente terminar, queria que o senhor deixasse um recado, então, para todo o povo de Deus que acompanha o trabalho do senhor desde sempre e que o senhor pudesse também dar uma bênção para esse povo de Deus que acompanha o senhor. Sejam perdoados, perdoadores, iluminados, iluminadores, sejam pessoas capazes de abençoar, portanto, abençoados e abençoadores. Sejam gente aberta, capaz de caminhar com o mundo e com a igreja. Nunca um cristão de cabeça fechada. Sempre aprendendo mais. E sempre ouvindo os outros. Porque alguém sempre sabe mais do que eu. E você também. E alguém sempre pode dar mais do que você já deu. Então, ponham isso e acho que Deus vai nos ajudar a amadurecer. Fiquem com Deus. Amém. É uma grande alegria ter tantos amigos, amigas, irmãos e irmãs aqui reunidos para este momento de singular expressão. Estamos fazendo memória, a memória de um anunciador da Boa Nova. Se define, como podemos ler em seu perfil do Twitter, moderno e atual. Setentão, ancião teimosamente feliz, um ex-líder de jovens e ex-jovem, um quase velhinho a caminho da eternidade.
um caminhante que não parou de caminhar. Ou como ele se entende, sacerdote, professor de comunicação, escritor, evangelizador pela canção. Adjetivos que ele sempre apresentou em suas palestras, em suas falas. Diz que a igreja não lhe deu microfones, ela apenas os emprestou para que pudesse falar de Deus, pregar e anunciar. O faz há 50 anos. Jovem, ainda antes de ser ordenado, dedilhou suas primeiras composições e não parou mais. Neste jubileu de ouro, de caminhada missionária, é bom fazer memória. É bom lembrar o que passou para animar quem vem depois, principalmente os mais jovens. Jovens que colhem os frutos das sementes lançadas ao longo deste tempo pelo Padre Zezinho. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso a exposição A Trajetória de um Semeador, que abrimos hoje e que aqui ficará, no saguão do Hospital Santa Catarina, aberto ao público 24 horas por dia, até o dia 30 de junho, para que todos possam ver, conhecer, agradecer, mas, sobretudo, perceber que é possível semear e fazer a vontade de Deus na missão que nos é confiada. Padre Zezinho, esta casa, jovem casa de 108 anos, lhe recebe nesta tarde para um agradecimento muito grande ao Senhor, porque seus amigos que somos e os seguimos há alguns anos, temos mesmo que reconhecer a graça de Deus em sua vida. Nós, irmãs de Santa Catarina, que aqui estamos há 108 anos e há mais de 115 anos de Brasil, dizemos a Deus obrigado pelo Padre Zezinho existir, ter existido nas nossas vidas, porque fez a diferença. Então, em nome da irmã Maria Antonieta Buscato, provincial das Irmãs Paulinas, essa homenagem reúne toda essa multidão de pessoas que foram beneficiadas pela sua mensagem falada e cantada. Agradeço os músicos, os maestros, agradeço os que tornaram os livros e as canções possíveis chegar ao povo. Agradeço também a uma instituição linda como esta, de mais de 100 anos. Eu vim visitar muita gente aqui, padres, bispos, estavam aqui, por isso conheço essa obra, pela chance que nos deram de vir aqui celebrar.
E minha palavra é: eu agradeço, 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 agradeço. E também abençoo, abençoo e abençoo, porque todos são iluminados e abençoados, porque somos também ser chamados a ser iluminadores e também abençoadores.